Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar, né, essa equação com relação aos parâmetros que a gente quer encontrar, né? Que seria, então, o sigma i, tá? E o mi, tá? Então, vamos lá. Então, que seria basicamente, né? Essas duas equações, tá legal? Então, vamos lá mostrar para vocês como é que a gente faz isso, então. Vamos lá. Então, vamos calcular a derivada da função, né? Com relação ao que a gente quer derivar com relação ao parâmetro da média, tá? Então, vamos calcular isso aqui. Tudo bem? Bom, né? Os termos que não possuem medir, né? Que é a variável que eu quero derivar, eles vão para zero, tudo bem? Sobrando, então, só esse terminho aqui, tá? Nós temos esse 2, né? Lembra que quando a gente faz com a derivada, né? Esse 2 cai, tá? Ele vem para cá, então ele vai cair. A gente vai ficar com esse termo aqui, tudo bem? Bom, isso, tá? Vai resultar, então, nessa equação. Tá legal? Vamos continuar manipulando mais um pouco agora. Agora tem as maravilhas da matemática, né? Se eu multiplicar essa equação aqui, ó, tá? Por sigma i quadrado, o que vai acontecer? Vai ter, então, 0 vezes sigma i quadrado, 1 sobre sigma i quadrado vezes sigma i quadrado, então isso vai cancelar. Então, olha que interessante, né? Vai virar a equação 9, então, vai virar essa equação. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar a distributiva aqui, tudo bem? Sabemos, como esse termo, né, não depende do J do somatório, isso aqui basicamente o número de elementos da classe I, como a gente tinha visto, tá? Então eu vou substituir ele aqui. Vou jogar esse somatório para o outro lado da equação, vai trocar o sinal, então eu vou obter isso aqui. Multiplico todo mundo por menos 1, chego nessa equação, tá? Como eu quero obter o valor de mi, eu vou jogar então o mi para o outro lado da equação, tá dividindo, ele vai, tá? Perdão, ele está multiplicando, ele vai dividindo. Olha que interessante. Chegamos, então, na equação da média amostral. Olha que só que legal. Então, se nós pegarmos o logaritmo da máxima verossimilhança, tá? Manipularmos a equação da probabilidade conjunta, vamos chegar numa equação que a gente quer derivar. Que é aquela equação zona lá atrás, né? Ó, essa equação aqui, ó. E na hora que eu derivo essa equação com relação ao mi, eu chego na equação da média. Aqui, né? Que interessante. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, tudo bem? Só que vamos derivar agora com relação ao sigma, que é o outro parâmetro que a gente precisava. Tudo bem? Então, de novo, né? Esse termo não tem sigma, vai zero, tá? Aqui, ó, a derivada de log de A com relação a A é 1 sobre A. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, tá? Esse termo aqui vai virar 1 sobre sigma i quadrado, tá? Tudo bem? Por isso, então, que eu vou ter menos mi sobre 2, tá? Que vai virar agora, sigma, por isso que o sigma i quadrado, pessoal, veio parar aqui embaixo, tá? Por quê? O menos mi sobre 2 foi multiplicado por 1 sobre sigma i quadrado. Tudo bem? Bom, nós temos outra regrinha aqui. A derivada de menos 1 sobre A com relação a A é 1 sobre A quadrado. Então, o que vai acontecer, tá? Esse termo aqui, ó, que na verdade eu tenho isso aqui, né? A derivada disso aqui vai dar 1 sobre A quadrado, que então vai ser menos meio multiplicado por quê? 1, né? Por sigma i quadrado, né? Quadrado. Por isso que vai a quarta. Então, por isso que virou, né? 1 sobre 2 sigma i a quarta, que é esse meu amigo aqui. Tudo bem? Então, temos esse, que é do primeiro, esse, que é dessa outra derivada, ficamos esse termo aqui, sobrou esse termo aqui. Igualamos a zero. Tudo bem? Vamos lá, caso 1D ainda. Bom, de novo, né? Na matemática, quando a gente tem algum termo que a gente quer sumir, né? Basicamente, a gente faz uma operação em ambos lados e não vai ter nenhum problema, tá? Então, por exemplo, olha, esse sigma i quadrado ali, ó, ele tá me atrapalhando, na verdade. Então, o que a gente vai fazer com ele? Vamos sumir com ele, tá? O que acontece se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, tá? Por 2 sigma i quadrado. Vai acontecer o seguinte. Toda aquela equação anterior
vai sumir, alguns sigmas e quadrado, por 2 sigma e quadrado, que eles vão se cancelar. Eu vou obter essa equação aqui, tudo bem? Vou passar o MI para lá, vai positivo, e vou manipular essa equação aqui, ó. Então, eu tenho 1 sobre, isso aqui ele vai para o lado de lá, só que ele está 1 sobre, depois ele vai inverter. No final do dia eu vou chegar na equação da variância. Essa aqui é a equação da variância que a gente está acostumado lá das aulinhas de estatística. Tudo bem? Então, assim que a gente consegue chegar, tá, nessa equação. Na prática, não tem muitos cálculos complicados, tá? Basicamente, algumas operações básicas ali que a gente poderia manipular. E, obviamente, tem algumas derivadas ali de log que a gente precisou aplicar aqui. Tudo bem? Bom, como é que no final a gente calcula a função de decisão? Né? Como é que seria essa função de decisão? Tá, então, seja de x, né? É a função de decisão que define o classificador para a classe I. Tá? Bom, então na prática, lembra, né? Quer dizer, na prática eu quero calcular a regra de Bayes. Né? Se eu tirar aquele numerador, que na verdade ele vai ser igual para todo mundo da regra de Bayes, tá? Aqui, ó, lembrando, acho que era nessa equação 3 ou 1. Qual é que deve ser equação 1? Nenhuma delas, na verdade. Aqui, equação 1, perdão. Tá? Eu vou assumir que esse denominador aqui, tá? Não tem importância porque eu vou fazer isso para todo mundo. Então vamos lá. Assumir que o denominador, tudo bem? Então eu vou ter equação 13. Tá? Eu vou então dar uma desenvolvida nessa equação 13, basicamente. Essa aqui, tá? O log, de novo, de A vezes B é o log, né? De A mais log de B. Só vou aplicar o log aqui para facilitar algumas coisas. Por quê? A gente vai ver depois, não tem nenhum problema, tá? Eu estou simplesmente aplicando o log para todo mundo, tá? Vamos desenvolver um pouquinho mais a equação, tá? Isso aqui, ó, é a equação da gaussiana, que eu pluguei ela aqui, tá? Isso aqui se mantém. De novo, log de A vezes log de B, né? Log de A mais log de B. Log e ESP são funções inversas, então um cancela o outro. Por isso que sumiu ele daqui, tá? Esse termo aqui vai permanecer sem mexer, tá? Aqui de novo, log de 1 sobre raiz 2π sigma i, mesma coisa que log de 2π sigma i ao quadrado, né? Menos meio, né? Que eu subi esse cara para cima. Log de a elevado a b é b vezes log de a, tá? Vou copiar esse termo. E depois, log de a vezes log de b é log de a mais log de b. Só estou manipulando as equações um pouquinho, tudo bem? De novo, vamos continuar. Bom, e aqui eu vou pegar essa equação, tá? E vou simplificar ela mais um pouquinho, tudo bem? Vamos lá. Bom, aqui onde eu estava, perdão. Aí, na equação 15, né, pessoal, que é aquela que eu estava antes que a gente chegou. Esse termo aqui, pessoal, ó, ele não tem... Porque como eu estou calculando a função de decisão da classe I, ele não tem nenhuma variável I, então ele é constante. Eu posso sumir com ele porque eu vou sumir com ele para todo mundo, tá? Então, eu vou chegar nessa equação, que é a função decisão final do classificador Bayesiano. Tudo bem? Então, o que a gente faz no final do dia, tá? De novo, né? Eu quero... Como é que ele funciona? Calculo os parâmetros das gaussianas, né? Calculo a condicional, que é basicamente a média. Suponha que tem aquele problema de classificação de futebol e jogadores de futebol e basquete, né? Então, eu vou calcular as duas gaussianas, que é unidimensional. O que é calcular as duas gaussianas, né? Calcular suas respectivas médias e variâncias. Com isso, eu consigo calcular a condicional, tá? E, na verdade, já posso, né, calcular diretamente essa equação 16, tá? Tudo bem? Que a gente, então, calculando a média a média e a variância, e a priori, calculo, então, D1 de x e D2 de x para cada uma. Se eu tenho uma nova amostra que eu quero verificar qual é a classe dela, calculo D1 de x, calculo D2 de x, tá? E atribuo, então, se D1 de x, eu chamei aqui de x asterisco, se D1 de x asterisco for maior que o D2, ou seja, a resposta que ele vai dar, eu falo que é da classe 1. Se não, eu falo que é da classe 2, tá? Então, na verdade, a gente partiu da equação de Bayes e acabamos desenvolvendo ela um pouquinho mais. Mas também funciona aplicar a equação de Bayes, tá? Na mesma, para fazer a decisão. Porque, na verdade, a gente partiu
da equação da teoria de Bayes, né? Fizemos alguns desenvolvimentos e chegamos nessa equação 16. Tá? Então, mas também na prática eu consigo usar a equação da regra de Bayes. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, isso que a gente viu foi o caso unidimensional, tá? E agora a gente vai mostrar para vocês como é que funciona o caso multidimensional.